Hola, 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 tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Na aula de hoje, nós vamos ver o quê? As consoantes. Vamos aprender a pronunciar, então, todas as consoantes do alfabeto espanhol. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele, sou professora de língua espanhola, sou graduada em letras, tá, gente? Português e espanhol. Dou aula de espanhol online, caso alguém queira fazer aula particular aí, pode me chamar. Se quiser dar uma seguida lá no meu Instagram também, @maestragi, tem um monte de dicas lá, tá? Antes de começar a aula, então, vou pedir para você se inscrever no canal, deixa o seu like no vídeo. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, coloca aqui nos comentários alguma coisa que você quer saber do espanhol, que não tem vídeo aqui no canal ainda, tá? Bom, então vamos começar. Primeiramente, a gente já tem um vídeo aqui no canal das vogais, tá, gente? Vou deixar o linkzinho aqui em cima para vocês. Vai aparecer aqui em cima, em alguns lados, tá? Das vogais. Se você não viu ainda, assista, tá? Porque é muito importante também para você saber pronunciar as vogais. Bueno, vamos lá, então. O alfabeto, ele é basicamente o mesmo do português, tá, gente? Mas algumas letras vão ser diferentes. Então, vamos lá. Letra B. Como é que a gente vai pronunciar a letra B em espanhol? Igual ao português, tá? Não vai ter muita diferença. Por exemplo, a palavra que eu falei antes, bueno. Bueno, que é bom, né? Em espanhol. Ok? A letra C, então, vai ser igual também ao português, tá? A gente já pronuncia da letra C, não vai ter muita diferença. Uma coisa que a gente tem que cuidar em espanhol, não existe a letra C cedilha, tá? Que a gente tem em português. Em espanhol, não existe, tá bom? É só a letra C mesmo. Então, um exemplo, cielo. Repitam aí em casa comigo, cielo. Sim? Na Espanha, a pronúncia vai ser um pouquinho diferente, tá? Vai ser um cielo. Quase um T, tá? Essa pronúncia. Então, se vocês escutarem algo do tipo, é uma letra C, tá? Cielo, na Espanha. Mas aqui na América Latina é cielo mesmo, tá? Letra D, dedo. A letra D vai ter uma diferença que a gente tem que cuidar quando for D seguido de I. Por exemplo, a palavra dia. A gente não tem esse som de em espanhol, tá? Então vai ser dia. A gente vai abrir. Uma coisa que tem diferente um pouco no espanhol do português é que a gente pronuncia todas as letras que estão na palavra, tá? A gente não come R no final, não come S, que nem a gente faz no português, tá? Não troca O por U, sabe? Não troca uma letra pela O, E por I, que nem a gente faz em português, tá? Não troca. É E, é E. É O, é O. Tem R no fim, tem que pronunciar. Tem S, tem que pronunciar, tá? A gente não come que nem a gente faz em português. Então, a palavra dia ficaria dia, tá? A gente vai pronunciar bem esse D e esse I separado. Isso só quando for, vai ser diferente do português só quando for D e I, tá? O restante fica igual. Letra F, frio. Tranquilo, né? Igual. Letra G, também vai ter aqui o probleminha do G com o I, tá? Nas demais letras vai ficar igual ao português. Por exemplo, gato. É a mesma palavra, né? E se for com I, por exemplo, a palavra gimnasio. Gimnasio. O que é isso? Academia em espanhol. Olha só, nada a ver, né? O que acontece, gente? Quando for GI, vai ficar um som mais parecido com o nosso R. Ri. Ri. Gi, tá? Fica ri. Por exemplo, o meu nome. Eles falam em espanhol Gisele. A gente fala Gisele aqui, né? Mas eles falam Gisele. É como se fosse um R no lugar do G, tá, gente? Então, quando tiver I depois da consoante, a gente já tem que dar um somzinho de alerta, tá? Letra H, em espanhol, laate. Que bonito o nome, né? Gente, o H em espanhol ele não tem som também, tá? Igual ao português. Por exemplo, a palavra olá. Olá, tudo bem? Sim? Não tem som, né? Não vai ter som, especialmente quando ela vem... no começo, se tiver um CH, daí é outra situação, né? Mas o H sozinho não tem som, tá? Por exemplo, hombre, tá? Não tem som na letra H. Letra J. A letra J vai ser que nem o G e o I lá que a gente viu. Vai ter um som de R, tá? Só que o J, ele vai ter o som de R com todas as vogais depois, tá? Com JA, com JE, com JI. Vai ser tudo com som de
de R, tá? Por exemplo, jamón. Jamón. Sim? O mês de junho, por exemplo, em espanhol. Junio. Junio. Tá? É um Rzinho pequenininho, como se fosse, tá? Mas a gente vai escrever com J. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? A escrita é com J, mas a gente pronuncia o J desta forma em espanhol. Bonitinho, né? A letra K, gente, é uma letra importada, tá? Assim como a letra W, a gente vai ver depois. E o Y que a gente já viu lá no das vogais lá Y, né? Não é original do alfabeto latino, então a gente não tem palavras originárias do espanhol com a letra K, tá? Mas a gente vai ter palavras importadas. Por exemplo, quiosco. Quiosco, que é o nosso quiosquinho bonito, né? E aí, o som é igual ao do português, é como se fosse um som de C mesmo, tá? Não tem grandes diferenças. A letra L, então, león. León, tranquilo. A letra M, mano. Mano. N, no. No. E aí aqui a gente tem uma letra a mais que a gente não tem em português, que é la ñ. Mira que bicho. Gente, o que acontece? La ñ é uma letra, tá? O brasileiro tem uma dificuldade de entender. Ela é uma letra. Ela não é um N com um tio, não é um N com acento, não é um N esquisito, tá? Não, é uma letra, la ñ, sim? Geralmente a gente vai usar essa palavra em palavras, essa letra, desculpa, em palavras que são escritas com NH em português, tá? Por exemplo, mañana. Mañana, sim? Tranquilo? Lembrando, aproveitando que eu falei do NH, não existe NH em espanhol, tá, gente? Nem LH e nem dois S's. Não existe nenhuma dessas esses dígrafos, tá? Seguindo letra P, peso. Tranquilo, igual, né? Peso. Letra Q, que em espanhol se chama la Q. Queso. Queso. Tranquilo, né? Vai ser parecido com o espanhol, então. Letra R. Rio. Esse R é difícil, hein? Esse R é complicado para brasileiro, tá, gente? O que acontece? A gente fala o R, a palavra rio, por exemplo. A gente fala rio, né? Com aquele Rzinho. Só que esse Rzinho que a gente tem no português é o som do J. É o som do G com I, não é som de R, tá? Então, né, deixe baixar em você aquele espírito hispano, espanhol de verdade, sim, para falar com ganas, sim, para falar com vontade, gente, tá? Tem que falar com vontade. Pensa que a letra mais dramática, assim, do alfabeto é o R, tá? Por exemplo, o nome Roberto, né? Vai ficar como Roberto, sim? Roberto, Rio, sim? Abre uma boca para falar, não tem vergonha, tá? E o R é isso aí mesmo, tá, gente? Faça um exercício em casa, fica que sai esse R um dia, tá? Essa semana, inclusive, eu recebi um WhatsApp de uma aluna minha, toda feliz. Sora, saiu finalmente o R, consegui falar o R, né? Porque é difícil mesmo, tá, gente? O J, o R, dois L's, que a gente vai ver em outro vídeo, sempre são mais complicadinhos da gente falar para nós brasileiros, porque a gente não tem esse som na língua portuguesa, tá? Então, de novo, Rio. Não estou exagerando, tá, gente? É assim mesmo que fala, tá? Rio. Beleza? Depois da letra R, a gente tem o quê? A letra S, que vai ficar igual ao português também. Sol. Si, sol. Depois T. T a gente tem de novo que cuidar aqui com a letra D, com o T e o I. Nas demais vai ficar igual, por exemplo, tarde. Tarde, sim? Porém, se a gente for falar a palavra tio, que é a mesma coisa em espanhol, a gente vai ter que falar tio. Tio, sim? Letrinha por letrinha. Depois da letra T, a gente tem que letra? A letra V.
A letra V tem alguns tipos diferentes de pronúncia, tá, gente? Em alguns lugares vocês vão escutar com som de V mesmo. Por exemplo, verano. Verano. Sim. Na maioria dos países falam com som de B. Ah, pra complicar a vida, ele fica verano. Sim, verano. Aí você escuta a palavra e não sabe se é com B ou com V. Ha! É, bem assim mesmo. Depois a gente tem a letra W, que é uma letra importada também, assim como o K. Então, não tem palavras, assim, criadas da língua espanhola com essa letra. Então, a gente vai usar de exemplo a palavra whisky, que a gente fala como em espanhol? Whisky. Ah, que bonito! Tem som de V, tá, gente? O W. Whisky. Ai, que bonito! Sim? Beleza. A letra X, assim como em português, né? Ela tem aquele som de X, né? Que é X em espanhol. Por exemplo, México. O país, sim? México. Não achei palavra com X, tá, gente? Eu botei o México aí. E, por fim, então, Z. Última letra do alfabeto, sapato. Ué, mas não tá escrito com Z? Gente, o som que a gente tem no português da letra Z não existe em espanhol, tá? A gente não tem zapato, não vai ser zapato, tá? Não, é sapato. Ele tem som de S, do nosso S do português. Sempre, mesmo que esteja no meio da palavra, no fim, o que for vai ser com som de S, tá? Bueno, gente, as vogais, então... desculpa, as consoantes eram essas, tô confundindo. Depois eu vou fazer, então, um outro videozinho falando dos dígrafos, que são aqueles 2 L's, o CH, enfim, tem bastante em espanhol, a gente vai ter que saber pronunciar isso também, tá? As consoantes são essas, as vogais a gente já tem um vídeo, dá uma olhadinha aí. Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que tenha sido fácil de entender. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Obrigada por assistir até o final e hasta el próximo video. Besitos!